Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. O Unilavras é o lugar certo. Seu sucesso passa por aqui. Acredite em você. Sexta-feira chegando e para você que está conectado aqui no canal do Lavras TV, receba sempre o nosso abraço. Agradecendo a sua audiência, que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Trânsito de veículos está interrompido na ponte rodoferroviária que liga Lavras a Ribeirão Vermelho. No quadro Cozinhando com Você, o nosso chefe Wellington prepara mais uma receita deliciosa. Confira os destaques do esporte e da nossa agenda cultural. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região no fim de semana. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto, e o Jornal da Cidade já está no ar. A Ferrovia Centro-Atlântica está realizando obras de manutenção na ponte rodoferroviária que liga Lavras a Ribeirão Vermelho. O tráfego de veículos do local foi interrompido na última quarta-feira e ficará desta forma até o dia 22 de setembro. Neste momento, está sendo permitida apenas a travessia de pedestres pela passarela lateral. Até o término das obras, os motoristas devem utilizar a estrada que liga Ribeirão Vermelho a Fernão Dias, a MG 1635. O acesso fica próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Perdões. E agora um dos momentos mais esperados do nosso jornal, no quadro Cozinhando com Você, onde o chefe Wellington, do buffet Wellington Festas, sempre prepara receitas maravilhosas. Confira! Cozinhando com Você. Oferecimento Buffet Wellington Festas. Fone 988317113. Sexta-feira chegou e você já sabe, nesse quadro tradicional, e não, claro, sempre pode faltar, nesse iniciozinho de fim de semana, que é a véspera de feriado que a gente fala, a gente está aqui mais uma vez com esse grande chefe, nosso querido Wellington, do buffet Wellington Festas, um dos melhores buffets, se não o melhor, de Lavras e toda a região, porque tenho certeza que com o buffet do grande Wellington, o seu evento será um sucesso. E hoje, nesse chefe internacional, a gente vai trazer mais uma receita francesa hoje, hein? Maravilhoso. Tá achando que é croissant? Não, peraí. É uma sobremesa, tartelete de limão. Meu querido, que honra estar com você mais uma vez. Então, o prazer é sempre nosso estar aqui com vocês e poder estar passando essa receita hoje, bem especial. Nome chique, né? É. Do que a gente está falando? Vamos explicar para o nosso telespectador. Então, mas não precisa assustar não. Na verdade, é uma tortinha de limão, né? Tartelete quer dizer tortinha em francês. E hoje aqui é uma aula de confeitaria, tá bom, pessoal? Então, aqueles amantes de cozinha aí, interessante que tem muito chefe profissional que odeia confeitaria, né? E eu era um desses também, sabe? E quando eu fui trabalhar aí numa escola aí de gastronomia, quando eu cheguei lá, todas as aulas que eles punham para me fazer era panificação e confeitaria, o que eu não gostava. Nossa. Aí tive que dedicar. Mas assim não tem como escolher, não é? Eles chegam lá e o que eles vão colocando dentro da pauta do aprendizado, você tem que... Não, eles vendiam uns cursos, né? Normalmente eu chegava lá, às vezes era bem legal que era numa carreta também, a minha cozinha. E a grande maioria dos cursos era confeitaria. Nessa receita de hoje, pessoal, a gente fará ela em duas etapas. Não é isso, meu querido Exatamente, chefe? Nós vamos fazer a massa do nosso tartelete, tá bom? Vamos fazer o creme, que é o recheio. E no próximo programa vocês vão ver a cobertura, que é uma outra aula também, uma outra ciência, algo bem legal, bem fácil de fazer. Eu gosto de ensinar de uma maneira prática que vocês podem fazer em casa, perder o medo, né? Como eu falei, muitos chefs têm medo de confeitaria, a gente vê nos realities aí. Mas não é difícil, o importante é seguir a ordem, obedecer. Vamos lá, nós vamos usar aqui, tá? 250 gramas de farinha de trigo, tá bom? Vamos usar... Pode substituir, não? Tem que ser não, farinha mesmo? Farinha de trigo branca. Isso aqui é uma sobremesa, então Isso. esse negócio de fitness não é pra hoje não, pessoal. Esquece isso.
Então, aqui nós vamos usar 150 gramas de manteiga. De boa qualidade? De boa qualidade, eu estou usando sem sal, mas se eu tiver manteiga com sal, eu posso usar. Perfeito. Margarina não, tá? Uma coisa importante, gente, confeitaria é pesado. Então bota na balança 250 gramas de farinha, 150 de manteiga. Estou usando 2 gemas. Tá Balancinha, tá, pessoal, de dica? Aquela balancinha digital para não ter erro, né, William? Isso, você compra aí, né, nesses sites da China, bem baratinho. Bem baratinho. Aí as 2 gemas e depois eu vou usar aqui 100 gramas de açúcar. Essa massa... Açúcar comum, não? Comum, cristal. Ok. Essa massa na confeitaria francesa é uma massa sablé. Existem algumas massas na confeitaria, a gente vai ter oportunidade de estar aprendendo essas massas aqui. A sablé, né, esse nome sablé quer dizer areia. É aquela massa que fica, eu não posso sovar o trigo, ela fica aquela areinha, né, tipo areinha. A massa podre nossa aqui do Brasil. Né, seria como se fosse uma massa de empada, só que doce, tá? Então as técnicas que a gente vai fazer aqui é bem importante. Primeira dica, o primeiro passo é pesar os ingredientes. Ela ainda está falando aqui que é 2 gemas, então não precisa pesar. Mas a cobertura nossa a gente pesa até o ovo que a gente vai usar. Eu vou colocar a farinha de trigo, tá? Aqui, juntamente com a manteiga. Tem que seguir essa ordem. Ok. Né? Botei aqui minha manteiga, de preferência gelada. Ela não tá muito gelada não, que já derreteu um pouquinho, mas não tem problema. Outra dica importante, eu não vou usar a palma da minha mão agora, a ponta dos dedos, tá? Aí aqui, ó, vou fazendo esse movimento, interagindo aqui a manteiga com a farinha. Massoterapia seria essa aí. Então é só fazendo aqui e vocês vão ver o que vai acontecer, o que eu quero. Se eu apertar, eu vou sovar, eu vou ativar o glúten, a minha massa vai ficar elástica. Eu não quero aquela Bem massa delicado, tipo pão. né? Isso. Ponta dos dedos. Eu vou fazendo esse movimento aqui. Pessoal, então é isso, ó. Ela fica essa sensação de areia, tá? Essa massa. Eu fiz a primeira parte. A segunda parte agora, eu vou misturar aqui as gemas com o açúcar. Então, Fred, uma coisa interessante, o pessoal pergunta, e aquele gosto de ovo, tem que tirar a película, passar na peneira, né? Então, olha só a praticidade. Eu venho aqui, pego a minha gema, puxo aqui, ó, saiu a película. Olha. Venho, ó. Isso é depois de um tempo que ela fica em repouso, é isso? Pode deixar um tempo ou eu posso tirar o ovo na hora também, separar e já tirar que dá pra sair. Rapaz, eu nunca percebi isso, acredita? Então, assim, a peneira demora muito, aquela coisa, né? Suja mais coisas. Deixar não pode, porque atrapalha a questão. Isso, vai atrapalhar. Eu vou vou colocar no açúcar, tá? E vou misturar os dois aqui levemente para agregar, ajudar a dissolver o meu açúcar. Então, misturei aqui, vou adicionar aqui na minha farinha com a manteiga, Ok. tá? E agora eu vou continuar o processo. É uma massa que não vai fermento, não vai leite, tá? E essa continua naquele processo mais macio, assim, sem Isso, apertar continua demais. apertando, né? Mas com Até delicadeza. ela agregar e ela vai virar uma massa só. Ok. Aqui, ó, conforme eu vou apertando, você vê que o açúcar ele vai derretendo. Perfeito. E ele vai dando o ponto na minha massa. Então, pessoal, olha aqui, ó. Esse é o ponto da minha massa, tá? Uma massa quebradiça, mas que eu aperto na mão ela fica. Já tem uma consistência. Já tem uma consistência. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar ela num saco plástico e levar para a geladeira, tá? Uns 10 minutinhos para ela descansar, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, aqui, ó, nossa massa descansou. Eu vou pegar uma bolinha e eu vou colocar nessas forminhas de fundo removível. Ó, Mas eu posso fazer, o ideal é forma de fundo removível. Eu posso fazer uma grande? Posso. Mas aí para abrir essa massa com rolo, um plástico embaixo, a massa, outro plástico. Eu abri direto no rolo, você não vai conseguir não. Perfeito. Por causa da quantidade de manteiga e por ser uma massa podre. Então aqui eu vou modelar rapidamente, é bem fácil,
tá? Vou ver se eu consigo modelar o contrário aqui, para vocês verem. Fazer uma aqui e já mostro para vocês. E ela não fica tão espessa, não? Pode ser mais... Pode ser mais fina, tá? Ela muito grosseira não vai ficar legal, porque senão fica aquela tortinha que você come é só massa. Sabe? Tipo aquela empada que você vai comer e só tem massa. Então eu fiz aqui, ó. Ajustei. Tamanho Vou fazer isso. forma, né? Exatamente. Aí nós vamos fazer isso com todas e leva no forno para assar, tá? 180 graus, questão de 10 minutinhos, fica olhando lá, dourou, eu posso tirar. Já tiro. E agora a gente vai para a parte que eu pelo menos gosto mais aqui, que é o recheio, né? Aquilo que a gente vai comendo primeiro, assim, a casquinha, para depois o creme de la creme. Então, um recheio mais do que especial esse creme, não é isso, Hélio? É verdade. Então, aqui, tá, gente, não tem técnica. É aquela coisa que a gente faz no dia a dia, que a gente chama erroneamente aí de mousse, tá? Um dia a gente vai fazer uma mousse de verdade aqui, aí eu vou explicar, vocês ficam aguardando. Não vou explicar hoje, não. Tô usando uma caixinha de creme de leite, tá? Uma lata de leite condensado. Só aí já ficou maravilhoso, né? Porque leite condensado e creme de leite não tem como dar errado, né? É, já não tem como. É algo bem saudável nessa sobremesa. Maravilhoso. Fim de semana tá aí, a gente não tá pensando nisso não, gente. Vou usar suco de limão a gosto aqui. Tahiti, né? Isso, Tahiti. Bom a gente falar porque... O ideal é limão Tahiti. E eu vou vendo aqui, ó, como... Quando você fala gosto, querido, pra esse cara que não entende nada, o que você pôs aí mais ou menos assim, só pra gente entender? Ah, mais ou menos aí, limão, vamos meio dizer... limão? Não, eu acho que a gente vai gastar tipo uns 3, 4 sucos de limão aqui. Ah, perfeito. Tá? Porque eu quero ele bem firme. Eu vou pôr um pouquinho também de raspa de limão, que ajuda a realçar o sabor do cítrico, né? Dá uma corzinha ali. Fica bonito, né? Fica bonito. Então, eu fiz aqui a nossa mousse. Eu vou levar na geladeira para ela firmar um pouquinho até terminar de assar nossas tortinhas. Quanto tempo? Mais ou menos uns 10 minutos? Uns 10 minutos. Não, isso aqui não tem tempo. Até se tipo assim, eu vou fazer de véspera. Posso fazer, não tem problema não. Tá bom? A de véspera é legal ficar tampadinha também, pra Isso, não dar o gosto. vedar para não dar aquele gosto de geladeira. Tô aprendendo, querido. Tô aprendendo as suas dicas aqui. É isso, pessoal. Agora a gente avançando aqui no nosso tartelete de limão. E olha, tá com uma cara maravilhosa. O grande final agora, Wellington. A primeira parte, né? Se vocês quiserem assistir tudo, lembra que semana que vem tem mais. Então agora eu vou desenformar. Perfeito. Ou agora você estraga todo o seu trabalho até aqui, você vai ter sucesso. Então, pra gente desenformar essa massa, uma dica importante, ela não pode estar muito quente. Saiu do forno, eu desenformei e vai quebrar. Mas também, se ela esfriar demais, por ser manteiga, ela vai colar. Então, o fundo removível que eu pedi, ó, o que acontece? Aqui vai facilitar, eu venho delicadamente, tá? Apertando aqui para ela soltar. Não precisa ter medo. Ó. Soltou. Olha aqui, pessoal. Isso daqui, ó, quebra dente. E ela tá morna? Ela Nesse momento? tá morna, mais para fria. Perfeito. Tá? Pode ir tentando aos poucos, se Isso. tirar, né? Aí eu venho com a faquinha, não esqueço de tirar isso daqui. Pelo amor Que eu boto lá, ó, não aparece. Seu convidado ou seu cliente pega. Tem uma lâmina de metal, né? Dá uma mordida só, então eu venho com a faquinha bem delicadamente aqui, ó, e solto. A textura aqui do nosso, né, nosso cremezinho de limão. Vou rechear esse tanto aqui que eu vou colocar a cobertura. Só assim, ó, eu jogava aqui um pedacinho de limão para decorar, umas raspinhas de limão, já tava lindo, né? Geralmente o pessoal usa também dessa maneira só? Usa, a gente sabe que a sim. sobremesa não é, em sua essência completa, não é isso, né? Que você vai explicar e a gente vai ter o segundo passo ainda. Mas aí também, para uma mais rápida também, seria legal também, de o pessoal quiser servir dessa maneira. Exatamente. Né? Mas dá pra fazer, dá pra usar, tá? Então, só aqui é o primeiro passo, né? E eu quero muito que vocês assistam a segunda aula, porque realmente é aula hoje, viu? Eu vou ficar então, ansioso, né, querido? Pra exatamente. gente experimentar essa sobremesa francesa, tartelete de limão. Maravilhosa.
Na sexta que vem, a gente traz a segunda parte para você, porque, olha, a segunda parte realmente é o creme de la creme da sobremesa. Vai ser legal, vai ficar bonito. Mas até aqui já foi fantástico. Já tá ótimo. Se você comer aqui, já tá ótimo. Mas não percam. Tartelete de limão aqui no Cozinhando com você no Lavras TV na próxima semana, na sexta-feira. A gente espera você com esse gloriosíssimo chefe do Buffet Wellington Festas, sempre trazendo aqui opções para você requintar na sua mesa com seus convidados. A gente te aguarda. Até semana que vem. Deu água na boca? Bom demais, né? Por falar em coisa boa, e aí? Qual é a boa pro Finge? Não sabe? Então fica ligado porque está chegando a agenda cultural aqui no Jornal da Cidade, onde você fica bem informado sobre os principais eventos que acontecem em Lavras e região. Vamos ver agora as principais atrações para o final de semana. A grande pedida é o Festival da Serra, uma paisagem incrível da Serra da Bocaina, que já começa nesta sexta-feira e vai até o próximo domingo. Um mundo de diversão te espera, com muita música, esporte, gastronomia, cultura e lazer para toda a família. E para viver tudo isso, é só trocar 1 quilo de alimento pelo seu ingresso. A programação de hoje já começa às 4 da tarde, com a abertura oficial. Tem a banda Capitão Joy subindo ao palco pela primeira vez, All Star Samba na sequência, Corrida Noturna e a banda Way fecha a noite. Neste sábado tem Turma do Boca, Cozinha Show, banda Tirando Onda e quem fecha a chave com chave de ouro a programação na noite é a consagrada Cecília Bravo. Pode fugir pra esquecer que os problemas aparecem independente na hora que for, esteja preparado. Como é que pude rezar sem ter fé? Como é que pude ter carro e mulher e achar que... Domingo tem a largada do trilhão às 9 da manhã. E quem dá sequência à programação é a banda Chon Rock. Diversão para todo mundo. E para conferir tudo o que vai rolar, é só acessar @Festival da Serra. Hora do esporte aqui no nosso Jornal da Cidade. O grande Júnior Murad já está chegando para contar tudo o que vai acontecer neste fim de semana. Oi Fred, um abraço para você e para quem nos acompanha nesta sexta-feira, chegando para a gente fechar mais uma semana falando dos jogos do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, já estamos chegando no final do primeiro turno, hein? 19ª rodada e na tela para você os jogos que movimentam o final de semana. Amanhã, às 9 da noite, o líder Botafogo enfrenta o Internacional no Newton Santos. O Galo abre os trabalhos no domingo, às 11 da manhã, contra o Bahia no Mineirão. Às 4 da tarde, são mais 3 jogos. Corinthians e Coritiba, em São Paulo. No Rio Grande do Sul, o Grêmio enfrenta o Fluminense. E o América, classificado ontem, no drama dos pênaltis na Sul-Americana, pega o Goiás. Agora virando a chave e buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro, hein? Jogo que será no Independência. Às 6h30 da noite jogam no Rio de Janeiro Flamengo e São Paulo e no Castelão Fortaleza e Santos. Na segunda-feira, o Cruzeiro vai a São Paulo e enfrenta o Palmeiras às 7 da noite no Allianz Parque. Lá em Bragança Paulista, o Bragantino recebe o Vasco às 9 da noite e na terça-feira o Atlético Paranaense pega o Cuiabá na Liga Arena às 8 da noite.
Bom, e pegando o gancho aqui do Flamengo, que a gente falou que joga no fim de semana, né, pelo Brasileiro, não temos como passar aqui batido sem falar do jogo de ontem, né? O Flamengo caiu diante do Olímpia do Paraguai, tinha uma vantagem construída no Maracanã e acabou voltando para casa eliminado nas oitavas de final da competição. Cerca de 40 torcedores esperaram pelo desembarque do time no aeroporto no Rio de Janeiro, fizeram lá suas manifestações, houve até um princípio de confusão controlado pela Polícia Militar, mas enfim, momento difícil aí para o Flamengo, o Sampaoli sendo muito questionado e o Flamengo então caindo precocemente na Copa Libertadores. Era favorito absoluto no confronto, por isso toda essa cobrança para cima dos jogadores, dirigentes, comissão técnica. É o Flamengo tentando aí também assimilar o golpe depois do jogo de ontem. Para a gente fechar, lembrando que o Atlético quer agora se concentrar, né, só no Campeonato Brasileiro e precisa fazer isso, é o que resta na temporada e precisa dar a resposta já nesse confronto com o Bahia domingo às 11 da manhã. O Cruzeiro é só na segunda com o Palmeiras, tem a expectativa da volta do Bruno Rodrigues, que tem sido muito assediado por alguns clubes brasileiros, inclusive, e da Arábia Saudita, mas é provável que siga tudo normal, pelo menos até o fim do ano, e ele pode, depois de 2 partidas, reaparecer na equipe do técnico Pepa. São essas as informações, além da Copa Alterosa, Fred e amigos, que vai movimentar o final de semana também aqui no Lavras TV, com a primeira semifinal. Botafogo não joga nesse final de semana, mas estaremos em Campo Belo para trazer as emoções às 10 da manhã do próximo domingo, ao vivo, aqui pelo Lavras TV, Campo Belo e Machado fazendo o primeiro confronto. E na segunda-feira, é claro que a gente está de volta fazendo um balanço do domingão, do final de semana esportivo aqui no Jornal da Cidade. Muito obrigado, Murad. A gente vai acompanhando tudo aqui pelo Lavras TV. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região no fim de semana. O sábado será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Temperatura mínima prevista de 14 graus e máxima de 30. Ventos de 9 km e a umidade relativa do ar na casa dos 29%. Já no domingo terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 15 graus e máxima de 28. Ventos de 11 km e a umidade relativa do ar melhor, 37%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo que é notícia em Lavras e região, aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Lavras TV, o seu canal de informação na internet.